Porque sentimento de culpa significa sentimento de responsabilidade. Para a lei divina, culpa significa responsabilidade. Há a consciência de que uma determinada ação gera uma determinada reação, em que nós teremos que nos haver não somente com os efeitos daquela atitude, mas, sobretudo, com os resultados dela, que por vezes podem ser muito complexos. Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que todo ato culposo de agressão à vida ou à lei gera um movimento. Então ele diz assim: quando nós geramos um ato que agride o nosso semelhante, retorna para nós, através da lei de causa e efeito, todos os efeitos gerados na vida e na alma daquela pessoa ou daquela circunstância que foi lesada. No entanto, diz Emmanuel, não retorna somente aquilo que foi agressivo para o indivíduo, retorna também toda a associação de pensamentos e sentimentos daqueles que lhes são caros e que sentiram-se agredidos junto com ele. Então, diz Emmanuel, o pensamento, sendo uma onda mental e vibrando no universo, estabelecendo sintonia com aqueles que lhe são afins, viaja os territórios de sua destinação, retornando para o ponto de origem, como um bumerangue que, ao longo do seu caminho, recolhe os efeitos que produz por onde passa, retornando ao ponto original, não somente da mesma forma como foi emitido, mas, sobretudo e principalmente, acrescido nos seus efeitos por tudo aquilo com que se associou ao longo do caminho. E retornando para a fonte emissora, produz um efeito naquele que emitiu. Então, se esta vibração é uma vibração de agressão, de violência, um movimento de desrespeito, quando volta para nós, volta não somente acrescido dos efeitos gerados naqueles que foram agredidos, a mágoa, o dissabor, a insatisfação, a angústia, a dor, o sentimento de perda, de desilusão, mas também volta muitas vezes acrescido por todos aqueles que foram prejudicados indiretamente, por todos que foram afetados. E aí, diz Emmanuel, toda esta natureza de resultados absorvidas pelo indivíduo passa para o seu organismo físico, produzindo um efeito que Emmanuel chama de lesões funcionais. Isto significa lesões orgânicas, porque toda a natureza energética da vida é por nós absorvida, passa pelos nossos corpos energéticos, através dos chakras, adentra o corpo físico e se estabelece primeiramente no sistema endócrino e no sistema nervoso, transmitindo-se daí para os demais sistemas. Então vocês vejam que complexo que é este movimento. Quando há culpa e quando há um ato agressivo, isto movimenta a vida. Pode escolher viver algo semelhante. E há pessoas que pensam que isto se passa de uma forma automática pela lei. Há pessoas que descrevem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, como se fora um mecanismo automático de punição da vida. Então, se o espírito matou, vai morrer. Se lesou, vai ser lesado. Se feriu, vai ser ferido. Se roubou, vai ser roubado. Se destruiu, vai ser destruído. E não é assim que a lei divina se comporta. Porque culpa significa responsabilidade. Porém, responsabilidade não significa necessariamente punição e nem sofrimento. Muito pelo contrário. Responsabilidade significa reparação. Então, o arrependimento é um movimento natural. Arrependimento é filho da humildade. O arrependimento é aquele movimento da alma humilde que olha para trás da mesma maneira e diz: não fiz o que deveria, não fiz o que podia, não fiz aquilo que era adequado, que era justo, que era necessário. No entanto, sou um filho de Deus que erra e acerta, que recomeça, que tem o direito de estar sempre prosseguindo na vida, embora tenha a responsabilidade de colher os efeitos da sua semeadura. Então a alma arrependida, ela olha para trás e ela emprega os esforços necessários para prosseguir diante do futuro. Diz Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o Código Penal da Vida Futura, que perante as nossas culpas e perante as nossas faltas, o espírito passa necessariamente por 3 etapas. Uma é a própria culpa, que é o reconhecimento da responsabilidade. O segundo é a reparação, porque toda culpa e responsabilidade, sendo um movimento de agressão à lei, impõe-nos um movimento de reparação.
E entre a reparação e o sentimento de responsabilidade se impõe um período natural que Allan Kardec chamou de expiação, que muitos interpretam como sendo castigo, mas não o é, porque a expiação é simplesmente o sentimento de desconforto, de insatisfação ou de infelicidade que o espírito vivencia entre o reconhecimento do erro e a possibilidade de repará-lo. Basta nos lembrarmos de todo o efeito gerado na nossa alma diante das circunstâncias agressivas às quais tenhamos estado vinculados. Nós ficamos com um sentimento de peso, de insatisfação e de desconforto até conseguirmos chegar para aquela pessoa que agredimos e pedir um perdão, até conseguirmos levar uma palavra amiga àquele que deixamos de consolar, até conseguir beneficiar aquele a quem prejudicamos, até conseguir ofertar a vida àquele que ontem tiramos, até conseguir dar um amparo e um socorro àquele que necessita e que nós sentimos que é nossa responsabilidade. Não é um sofrimento imposto pela vida, é um estado natural de distonia, ou seja, ausência de sintonia com a lei. Assim, o movimento que se segue natural à culpa diante da lei divina é um movimento de reparação. E o movimento de reparação é um movimento de construção do bem. É um movimento de reencontro com o bem, porque reparação não é sofrimento. Muitas vezes nós pensamos que o espírito necessita sofrer diante das suas faltas. Não necessita. O sofrimento é consequência. No entanto, embora o caminho do sofrimento seja um caminho de evolução, ele não é necessariamente. O espírito pode progredir pela dor, mas não necessariamente progride pela dor. O espírito pode somente sofrer por sofrer. E quanto mais sofre, mais se endurece, porque no seu sentimento não está a sensibilidade necessária para compreender o sentido da dor, que é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de o bem sofrer. A dor traz evolução quando, no sofrimento, o espírito aprende, sensibiliza-se para aquelas circunstâncias de dor que vivencia, e então abre-se para a possibilidade da transformação. E então a mágica da renovação espiritual pode acontecer. Assim, a reparação não é sofrimento, ela é construção do bem. O Espírito Dias da Cruz, benfeitor espiritual, diz assim: aonde houve falta, agora há que haver presença. Aonde houve ausência, há que haver presença. Aonde houve sombra, agora há que haver luz. Aonde houve o desamor, agora há que haver o amor. Então, se o espírito matou, não vai morrer, vai gerar vida. Se o espírito roubou, não vai ser roubado, vai devolver. Se o espírito lesou, não vai ser lesado, vai curar. Se o espírito enganou, não vai ser enganado, vai auxiliar. E nisto consiste o movimento da reparação. Aquilo que ontem não fizemos diante da lei, agora o fazemos, muitas vezes com um esforço redobrado. Este o movimento natural diante da culpa. A satisfação e a plenitude, que não vem sem esforço, que não cai como bênçãos doadas gratuitamente, mas que vem alicerçada em um movimento consciente de construção, de reparação, de sensibilização, de amorosidade. Fora da caridade não há salvação, diz a doutrina dos Espíritos, diz a beleza imortal do Evangelho. Fora do amor vivido, pregado e sentido, não há paz interior duradoura, não há cura verdadeira dos nossos males da alma e também das dores do corpo que trazem-nos sofrimento. Somente o amor é a força capaz de equilibrar-nos as correntes mentais que controlam as células físicas, de organizar-nos os sistemas corporais que obedecem ao influxo da mente e do sentimento como expressão do espírito. Somente o amor é capaz de ressintonizar-nos com as correntes mentais superiores, de colocar-nos em sintonia com as criações mentais elevadas, de fazer-nos absorver todo aquilo que vem dos planos espirituais. Somente o amor é capaz de nos colocar em sintonia com os mentores e anjos guardiães que desejam nos amar e desejam nos socorrer a serviço do amor incondicional de Deus. Somente o amor é a força capaz de trazer-nos aconchego, satisfação e felicidade. Somente o amor
É a força que o túmulo não destrói, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que não depende da anuência nem da aprovação do outro, porque depende apenas de uma libertação interior, permitindo que esta potência amorosa, que é a herança divina, irradie-se de nós, por nós e através de nós, para toda a vida aonde nós estejamos. Somente o amor é aquilo que nos sustenta, a fonte de onde viemos, o destino para onde rumamos, o combustível que nos comanda, o instrumento que nos transforma. Somente o amor é aquilo que nos dá sentido e significado reais para a vida e que nos ajuda a encontrar a paz e a satisfação que nós tanto desejamos. Portanto, diante de nós mesmos e diante da vida, aprendamos a silenciar em nossas mentes qualquer exigência, qualquer cansaço e qualquer reclamação, porque tudo está certo como está. Cada um tem aquilo que necessita e todos se encontram nos contextos pedagógicos e educativos necessários. Aprendamos a dizer: faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Opere-se em mim o teu mandamento. Cumpra-se em mim a tua palavra, como disse Maria de Nazaré, diante de um movimento espiritual que lhe conclamou ao seu trabalho missionário de receber o Filho de Deus. Somente a sensibilidade, somente a humildade e somente a condição de confiança na grandeza divina são capazes de nos colocar em uma condição de aceitação daquilo que é necessário, daquilo que é urgente e daquilo que se faz inadiável em nossas existências. Diante deste movimento, não é necessário que nós aprendamos a dizer em nossa intimidade aquilo que desejamos da vida. Somente é necessário que aprendamos a receber da vida as orientações precisas na sensibilidade do coração, para permitir que se faça e se cumpra em nós a vontade sábia, digna e elevada do Senhor. Então só é preciso que se faça na intimidade dos corações um movimento de calma, de aconchego, de silêncio, que acolha a presença divina, dizendo de nós para a vida, ou dizendo de nós mesmos para a divindade que existe em nós: seja feita, Senhor, a tua vontade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.